Olá, eu sou o Guilherme Alfi, Relações Públicas de Formação e empreendedor de profissão. Sou um cara apaixonado por redes de relacionamento e por isso eu criei este podcast para falar sobre os relacionamentos profissionais. Está no ar mais um Investidor de Relacionamento by Inexperiência. No episódio de hoje, seguimos com aquela velha máxima. Se a qualidade do áudio não está tão boa, a qualidade do conteúdo só aumentou nessa pandemia. E a prova disso é o meu convidado de hoje, diretamente da minha terra natal de Porto Alegre, Guga Schifino. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Guga. Olha, muito feliz de estar aqui contigo. Sempre é bom, né? Sempre são conversas muito iluminadas que nós temos aí. Muito bom estar contigo. Espero poder contribuir para esse projeto lindo que tu está conduzindo aí com a experiência. Morro de orgulho quando eu vejo essa audiência qualificada que tu tem atraído aí para esse podcast. Legal, cara. Obrigado. E eu tenho recebido vários colegas nossos, né? Vários speakers da Experiência. E eu sempre começo fazendo a mesma pergunta, cara, e pedindo para que você conte um pouco da sua história, porque eu conheço a história de cada um de vocês e por isso que eu sou tão, além de amigo, né, de todos aqui, tão foi orgulhoso de dividir. Mas é sempre legal compartilhar isso. Então, conta um pouquinho da tua história para a galera que está nos ouvindo. Bom, numa velocidade 4 aí, né, só para pular algumas etapas, mas eu nasci numa família bastante simples, comecei a fazer por mim aí, vendendo doce de porta em porta quando era bastante jovem, aí, com 13 anos, nunca passei fome nem frio, mas sempre tive o mínimo, né, garantido sempre da família, além de muito carinho, uma família de 6 filhos, então também com meu pai funcionário público, minha mãe professora de jardim de infância, então não daria para ter qualquer luxo. Se eu quisesse comprar um tênis, eu tinha que fazer por mim. Foi assim que rapidamente consegui juntar algum dinheiro, comecei bastante jovem a fazer aquelas idas ao Paraguai, né? Tudo legalizado, tudo bonitinho, guia de importação, Cassex, tudo direitinho. E aí a gente trazia, né, naquela coisa de muambeiro e de chibagem aí, trazia umas fitas cassetes e vendia no Banco do Brasil, onde eu também fiz um estágio, né? Eu vendia doce depois que eu saía do banco, ali das 6 da tarde em diante, e de tarde eu trabalhava entregando papel dentro do Banco do Brasil, aqueles uniforme azul do Banco do Brasil. E aí, com quantos anos isso, Guga? Quantos anos isso? Aí 16, com 13 eu comecei a vender doce, com 16 eu entrei para o banco como estagiário, servindo cafezinho e entregando papel. Com 16 eu comecei a fazer essas viagens para o Paraguai para buscar essas fitas cassete. E aí comecei a fazer dinheiro. Com 17 eu comprei a minha primeira loja ali, comecei a me envolver com o varejo e comecei a arriscar como empreendedor. Claro que uma loja muito pequena, né? E toda new wave, o piso era xadrez, as paredes eram laranja e o teto verde-limão. Quem é da minha idade sabe aí como é que foi esse movimento aí da década de 80, né? Esse movimento new wave. E foi um sucesso a loja, enfim, começou a crescer. Dentro desse meu trabalho com a loja, acabei começando a conhecer outros países, não só para surfar, mas também como curioso em tecnologia. Acabei nesse meio do caminho também me formando em Direito. Resumindo bastante essa situação, como lojista e advogado, acabei entrando nas entidades relacionadas ao setor, CDL, ABF, essas entidades que representam o varejo. Acabei chegando a presidente das entidades que eu acabei participando. E aí, conheci mais ainda o varejo, conheci ainda mais tecnologia. No início de 2017, decidi fazer um primeiro marketplace digital da América Latina, no Shopping Iguatemi, que foi o PeerX, usando parte do conhecimento que tinha tido já da Trópico, desde o momento lá do início da carreira de vendedor, sou um vendedor desde o início. Foi um sucesso, agora a gente está abrindo em São Paulo, o Peer. E aí, nisso, eu conheci o Zé Renato, que é o fundador da GetNet, que é um cara muito especial aí, que gostou muito da história do Peer, gostou muito de mim. Ficou um ano me convidando para ser sócio, então, de uma divisão dentro da Farol, que é a empresa dele de tecnologia. Acabei entrando e hoje eu sou head de transformação digital, varejista, franqueador,
tenho uma cadeira como coordenador da Comissão de Transformação Digital da Associação Brasileira de Franchising, que é algo que me orgulha também. Então, hoje eu estou com 2 pés aí na área da tecnologia, Legal. voltado ao varejo. Larguei um pouco a caixinha de doce para vender de porta em porta, as camisetas aí, mas eu estou hoje trabalhando aí com pelo menos 5 dos 10 maiores grupos econômicos privados brasileiros. Eu tenho tratado do assunto de qualificar e de preparar e dar mais relevância a essas grandes empresas no mundo digital. Então, aí em velocidade 4, aí em 5 minutos, uma história bem rápida, contando mais os pulos que eu dei e menos os tombos que eu caí, né? Porque cada tombo foi feio. Podia também gastar dava uma meia hora só dos tombos. Só dos tombos não dava para economizar tempo, aí tinha que falar no meio mais tempo de tombo. Cara, é legal, eu gosto de começar sempre com a história, porque a gente consegue ir puxando várias coisas aí nesse caminho. Me diz uma coisa, tu acha que tu nasceu vendedor ou tu se tornou um vendedor? Eu acho que eu nasci vendedor, né, cara? Eu, desde pequena, minha mãe conta que as minhas histórias tinham um propósito, sabe? Tipo, eu queria convencer alguém de alguma coisa. E eu lembro que no Banco do Brasil, quando eu fui fazer o primeiro teste, a entrevistadora, a psicóloga, ela queria entrevistar e era só uma entrevista, não tinha prova, não tinha nada, era só para quem era carente, quem era de escola pública. E ela pergunta assim para os 4 que estão na sala, pede para 2 defender a maconha e 2 condenar a maconha. E aí ela me pediu ali para defender a maconha, defendia a maconha e tal. Daí ela pede para inverter, os que defendiam tinham que condenar. Eu acho que é uma técnica básica de contratação para identificar a capacidade de quem estava ali. E tanto eu defendi quando condenei do mesmo nível, assim, né? Daí os meus colegas ficaram pô, Guga, mas o que tu é contra ou tu é a favor? Meu, como nisso eu não tenho não tenho nada que seja absolutamente definido, né? Acho que tem prós e contras, foi fácil de defender um e defender outro. E aí isso me garantiu a vaga. Ou seja, eu sou vendedor desde que nasci, eu acho. Eu acho que em todas as etapas. E hoje, na área da tecnologia, acabo sendo um vendedor também, né? Porque imagina uma empresa, maior empresa do mundo de um determinado segmento que está dentro do Brasil e que precisa conversar sobre isso. Ela precisa acreditar num sonho, antes de tudo, né? E a venda de um sonho é o papel de um vendedor. Por isso que eu insisto que é a profissão mais nobre que existe. Mais nobre que médico, mais nobre que professor, porque se o médico não for um bom vendedor, se o professor não for um bom vendedor, ele não vai passar a mensagem. Verdade. E aí, então, todos temos que ser vendedores. Não só é a profissão mais antiga do mundo, como aquela mais necessária para qualquer profissional. Isso aí tem uma coisa engraçada nisso, cara, que tem um preconceito com vendas, né? Muita gente tem, claro que quem é vendedor não tem, mas eu vou pegar na área da comunicação, cara. A galera da comunicação às vezes quer ficar viajando no conceito, na ideia e tal. Não, mas vendas não é comigo. Isso é uma tremenda de uma besteira, porque uma vez eu ouvi uma frase que é mais antiga do que dá para frente, que é: o comercial é a locomotiva de uma empresa. E é real, né? Exatamente. Eu aprendi algumas coisas na vida, né? E essa de que a área comercial, as empresas que eu administro, eu sempre faço uma lógica de uma mandala, onde o círculo, o elo externo dessa mandala é a área comercial. Porque ela é que mantém todo mundo unido, ela é que mantém todo mundo abastecido, ela é que tem contato com o mundo exterior. Se a área comercial pifar ou não trabalhar bem, a melhor ideia acaba. Claro que a boa ideia e a execução são fundamentais para conduzir um projeto em mesmo nível, mas se não tiver alguém para vender isso, esse negócio não vai existir. Então, eu acho, até o pessoal que não gosta de vender, e assim, a gente tem em casa, eu tenho uma filha que é vendedora também, e um filho que é altamente técnico, assim, que que ele é dessa turma aí que não vê tanto valor como na área de venda. E que eu digo é o seguinte, todos nós, técnicos ou não, somos uma caixa de sucrilhos no supermercado. E o cara pode ser técnico, o cara pode ser da área de design. Se ele não souber vender o que ele faz, ele está errado. Ele vai acabar ganhando muito menos do que ele vale. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Tu teve uma experiência na Trópico que foi ter uma loja muito pequena que se tornou uma gigante, assim. E eu sempre gosto de conversar com quem conseguiu chegar no ponto que tu chegou, porque às vezes parece meio impossível para o microempreendedor, né? O cara que abriu sua lojinha,
ou que vende de porta em porta, ele olha assim e é muito difícil. E eu gosto de histórias reais, assim, cara. Como foi esse processo de começar com uma loja e depois ter as franquias e uma coisa gigante como a Trópico? A verdade, sendo bem honesto, foi uma insanidade, como muitas das coisas que eu faço, como as ondas que eu surfo, as ladeiras que eu desço, tem um quê aí de perigo, né? De empreendedor, de querer fazer dar certo um sonho. Então, efetivamente, a Trópico, ela começa muito pequena, né? Com o esforço de um salário do Banco do Brasil de um estagiário, então era tudo que se tinha na época, né? Então, óbvio que se começou muito pequeno, sempre com muito apoio de muitas pessoas próximas, né, da família, e a Ângela comigo até hoje e tal. Então, acabou que muita gente ajudando, mas em muito pouco tempo a gente era líder brasileiro desse mercado. Um mercado, o varejo como um todo, sofreu muito, né? Quando eu trouxe a lógica do PRX, é uma lógica que eu não acredito mais no modelo clássico do varejo. Então, esse mesmo varejo que me formou e que eu fiz crescer tanto num determinado segmento, que é o segmento surf e skate, ele chegou a um determinado momento, há uns 3 anos, 4 anos, que eu comecei a pensar que não fazia mais sentido, né? A sociedade não tinha mais como suportar a intermediação, né? De nada. Não dá para um lojista, em geral, ele compra um produto por 10 e revende esse produto por 20. Em geral, Sim. ele não troca nem a embalagem, né? Qual é a sociedade que suporta isso? A carga tributária que a gente tem, ela é muito complexa de atuar nesse segmento. Então, eu comecei a pensar outras formas. E o que é o PRX, né? Que seria a evolução do que o varejo que a gente tem hoje. Eu não sou um intermediário. Eu pego uma bicicleta, ou uma moto, ou uma roupa, ou um tênis, coloco à exposição. Alguém que quer comprar esse produto faz o pedido ali, mas quem entrega para ele é a indústria. Então, eu não chego a passar por uma empresa bitributando isso, é a indústria faturando direto. Dá para vender por 30% menos, ou seja, o cliente paga 30% menos, a indústria ganha 30% mais, e o varejista, que agora é um showroom, é um showroomer, né, que vai visitar a tua loja e que vai fazer a venda, também ganha 30% mais. Então, a gente, todo mundo ganha mais. Todo mundo ganha mais, e se caiu o intermediário. Era nesse modelo que eu comecei a acreditar, de 5 anos para cá. E aí, claro, eu estava fazendo isso num mundo pequenininho, que é o mundo que eu estava acostumado a atuar. E aí o Zé Renato veio e fez esse desafio: Guga, vem trabalhar comigo, cara, tua cabeça é boa demais para tu estar construindo coisas só para ti, cara. Tu tem que ajudar mais a construir aí para essas grandes corporações. E aí que eu fui trabalhar com essa área. E que momento, acho que assim, como foi essa transição? Porque uma coisa é você entender que o modelo não vai funcionar e que tem outra coisa é a coragem de fazer, né, Guga? Porque tem uma grande diferença aí, né? Acho que todo mundo tá... É mais fácil tu sacar qual é a jogada, mas agir é difícil, né? É difícil, e tu vai tendo raiz, né? Qualquer coisa que tu construa, né? Tu já mudou de cidade, tudo é difícil, né? A gente tem que estar muito convicto do que quer. E, claro, quando a gente faz essas transições, a gente tem que acreditar muito e fazer com que as pessoas que acreditaram no sonho possam seguir os seus caminhos, possam, enfim, não ficarem amarradas em virtude de uma redefinição de rota tua. Então, tudo que tu se comprometeu, tu tem que entregar, e aí, dali para frente, tu pode traçar novas parcerias, novos negócios, mas aquilo que tu fez para trás, tu tem que seguir honrando, integrando e fazendo, e achando uma forma de fazer esse layout de um jeito que todo mundo fique confortável e seja justo, né? Eu me orgulho muito aí, né, na Trópico mesmo. A gente teve, durante todo esse período aí, 25 anos, a gente teve mais de 5.000 funcionários, a gente nunca teve uma reclamatória trabalhista, talvez seja caso raro no mercado brasileiro. É raro mesmo. Porque no final do dia, eu acredito muito em entregar. Se eu prometi a pizza em 40 minutos, eu tenho que entregar em 35. Então, eu levei isso para a minha vida inteira, né? Eu acho que o que fideliza é o que surpreende positivamente. E isso vale para a relação de trabalho. Se tu combina, eu e tu, que tu vai me pagar 10 e se por algum motivo tu me paga 11, cara, eu vou estar muito fiel a ti. E custou um a mais. Se eu pagar 9,90, eu vou ter um problema grande. Então, se eu não tivesse que fazer a bondade por caráter, eu devia fazer por interesse. Então, tanto de um jeito ou do outro, o caminho certo é fazer a coisa que é boa para quem está contigo, sabe? Cara, tem uma outra história aí que é
e eu acho que eu vou puxar esse papo porque a gente está vivendo agora, né? O agora, como podcasts são atemporais, não sei quantos vocês estão ouvindo, mas agora é o início de agosto de 2020, onde a gente vive aí a pior pandemia dos tempos modernos. A digitalização, ela se mostrou muito necessária na dor, mas todo mundo já sabia, mas acelerou isso. Mas tem um ponto que eu queria te perguntar, começar para a gente entrar nesse assunto, que é o seguinte: o quanto as pessoas estão dispostas a estender a mão para quem não está digitalizado. Vamos pegar o caso das padarias ou dos restaurantes mais de bairro. As pessoas, viu, brincadeira, agora tiveram que botar o iFood, não botava antes. Pô, essa estrutura é uma estrutura desse tamanho, com alguém de mais idade que não é tão digital. Então, o quanto de fato tu acha que a gente está disposto a se digitalizar? Eu acho que se fosse depender da vontade, a gente ia continuar o Brasil navegando talvez 2% ao ano, né? O Brasil, antes pré-Covid, aí a gente tinha mais ou menos 6% do nosso movimento através do online. E aí, para ilustrar ainda mais essa tua pergunta, tu falando em padaria, em restaurante, antes do Covid, no Brasil a gente tem mais ou menos 1.200.000 restaurantes. Pré-Covid, menos de 100 mil operavam com delivery takeaway e hoje 400 mil. Então a gente tem aí, está chegando perto a 40% do mercado 40. brasileiro operando com delivery takeaway. Aí tu perguntar para essas pessoas, pô, mas tu que quis, né? Não, é a dor mesmo que ensina a gemer, né? Ou o cara começava a fazer venda online e ele não ia ter dinheiro para comer, né, cara? Porque não tinha jeito. Então, a partir daí, começam a surgir milhares de empresas também dando solução para esse... Claro, houve a demanda, começa a oferta a surgir, né? Eu mesmo fiz agora, durante o período do Covid, até vale a pena aí, quem tiver pode entrar ali no Instagram e conhecer o Deli.me, e que ele é um delivery para essas pequenas padarias poderem ter uma solução de delivery takeaway a um custo bastante baixo, que a gente fez dentro de uma área de tecnologia muito completa, pegou uma pequena parte disso e disponibilizou a padaria, o mercado da esquina, a um custo de R$100 por mês. Então, claro que a gente está ganhando dinheiro com isso enquanto empresa de tecnologia, mas é uma maneira de essas empresas saírem das garras aí dos atuais 3POs aí, né, dos agregadores do iFood, do Rappi, do Uber Eats. Não que eles sejam ruins, eles fazem o trabalho deles e fizeram um importante papel, só que pagar 30% para uma empresa para resolver esse problema é muito provável que não exista essa margem no estabelecimento. A margem vai embora. A margem, o teu lucro, a tua casa, sabe, vai indo, porque não para, né? 30%, ninguém ganha 30% do setor de food aí, ainda mais tendo reduzido barbaramente os seus volumes. Então, mas não é só eu, enquanto empresa de tecnologia, que trouxe isso. Vários trouxeram. Então, o que eu acho? Não é o caso de estender a mão. Acho que todo mundo está aí por interesse mesmo, por grana, tanto o cara que se digitalizou quanto o cara que levou a solução. E eu acho ótimo isso, né? Eu aprendi com uma empresa grande que eu fiz um trabalho nos Estados Unidos durante 4 anos consecutivos, que essa é o verdadeiro voluntariado, né? Tu oferece alguma coisa que é boa para ti, mas que é fundamental para aquela pessoa que está ajudando. Não adianta tu só ajudar, tu tem que dar a sustentação para aquele negócio que tu está ajudando. E esse negócio tem que ser sustentável para ti também, senão tu também não vai continuar ajudando. Então, o famoso ganha-ganha. Exatamente. Então, acho que não é um caso muito de estender a mão, o caso é de pura necessidade e de tu ligar as antenas, né? Quem não está no mundo digital. A gente tem 3 situações, né, Alfio, que eu acho que estão traçando o pós-Covid, né? A gente tem um mundo mais humano, a gente tem um mundo mais digital e a gente tem um mundo mais austero. Ou seja, é muito menos dinheiro circulando, as pessoas tendo que trabalhar o triplo para ganhar 1/3, ok? Isso é verdade, então os consumos, obviamente, que terão impacto. Então, tem que ter uma proposta de valor muito clara e que seja um grande negócio. Por isso que vão crescer muito, como já acontece na Europa, toda a parte de movimento de reuso, né, e brechós e assinaturas, isso vai crescer muito. Então, isso está relacionado a esse terceiro ponto que eu comentei, né, de a gente estar num mundo mais austero e efetivamente mais humano e mais digital. Tu não consegue separar as duas. Os caras dizem, mas se é mais digital, não é mais humano. Não, amigo, cara, o fato de ser mais digital te dá mais oportunidade de ser mais humano. Então, a única coisa que a gente pode fazer diferente da máquina é ser um humano melhor, não uma máquina melhor. Então, essas 3 coisas, qualquer um que esteja ouvindo o podcast, pode anotar e verificar.
qualquer decisão que ele esteja tomando, tem que verificar se ela está em sintonia com a humanidade, com o fato de eu estar valorizando mais o indivíduo, a família, se a minha ideia converge com esses sentidos, se a minha ideia está usando o que existe de melhor e mais barato do que se refere a digital, se eu estou usando as possibilidades SaaS que o mercado oferece, né, de software as a service, seja o que for, para mim, hoje por R$100 tu tem quase qualquer coisa no mundo online do que tu precisa. Então tu não usa muito de preguiça, né? Tá achando as coisas vão voltar ao seu que era. Cara, isso é o maior de todos os erros, né? Nunca mais volta as coisas. Eu não quero ser dramático, não é que vai mudar tudo, é que o pouco que vai mudar, ele é decisivo para o teu negócio não ficar mais em pé. Então, ele tem muito nessa impacto. lógica, claro, essa lógica de ser mais austero, de ser mais humano e mais digital, talvez a tua decisão está conversando com esses 3 pontos. Se não está, é provável que tenha problema nesse período aí que vai vir no pós-Covid. Agora, tu não acha que tinha que ter também, Guga, uma educação maior para esse mundo digital, que ele ainda não está muito distante da realidade de tanta gente? Eu estou insistindo nisso porque eu acho muito isso. É muito fácil para mim, um cara que... Eu peguei a transição, né? Eu não nasci digital, mas eu cresci digital. Então, para mim, fica muito mais fácil, assim. O quanto a gente está se educando para isso com todo mundo, né? E não só ficar uma bolha digital, sabe? De novo, vai ser a forceps, né? No Brasil isso, vai ser por exemplo, agora para receber os R$600, muita gente teve que entender como é que era fazer um pedido no aplicativo da Caixa. Então, vai ser a forceps. Se fosse um país mais estruturado, o que tu está falando teria todo sentido, né? Se nós pegar como é que foi na Estônia, ou como é que foi na Finlândia, ou como é que foi em algumas províncias chinesas, ou como é que foi no Japão, aí é um negócio mais estruturado, se deu cultura digital, e é o certo, é o que deveria fazer. No Brasil, a vida como ela é, acelera porque usa a tua criatividade de brasileiro, vai ver o que tem, porque se tu esperar alguém te ensinar, vai ser complexo. Eu até vou lançar, junto com a experiência, agora, sábado, um e-book sobre pós-Covid de 62 páginas, que é um to-do de como fazer nesse período em 5 setores da economia, e que vai ajudar, mas se o cara não tiver com a dor de querer ler, não vai adiantar, entendeu? Então, a dor ensina a gemer. Essa é a minha visão prática aí do mundo. Gostaria de ter mais didática disso, mas acho que no Brasil não rola. Porque o cara tem que se entregar também, né? A digitalização não é um negócio simples, né? O cara tem que se entregar. Exatamente. Legal. Vamos falar um pouquinho do Phygital. Eu adoro esses dias até fiz um post falando sobre eventos, que eu acho que eventos vão se tornar Phygitais, porque a gente pode ter, né? Até dei um exemplo de uma banda. Pô, você vai fazer um show e aí esgota os ingressos e tu vende em live, né? Ou tu usa o ensaio, uma live do ensaio, para aquecer a galera e vender o show e tal. Fiz uma alusão a isso. E eu queria que tu explicasse um pouquinho desse conceito, porque às vezes para a gente já está mais claro, mas tem muita gente ainda que não conhece. O conceito do Phygital, ele é a fusão das palavras físico e digital do inglês, né? Mas na prática significa que eu posso estar em todos os canais, né? Seria o Unified Commerce, né? Ou o Omni-Commerce, ou Omni-Channel. Qual que é a lógica? É um pouco agora com o Covid meio óbvio, né? Que se não tiver no digital, tu dificilmente vai ter relevância. Mas o mais interessante, talvez, disso é que valoriza muito mais o físico do que o digital. O Phygital, o peso do físico no digital é maior do que do digital no físico. A gente vê Big Techs, e aconteceu com a Alibaba, com a Tencent, com a JD na China, ou com a Amazon nos Estados Unidos, e outros tantos aí, que compraram negócios, eram empresas totalmente digitais e que compraram redes de 500, de 1.000, de 1.500 lojas físicas, porque efetivamente é onde tu encosta no cliente, né? Tu é dessa área humana, o ambiente físico é fundamental. Então, o PeerX, que foi essa experiência que eu fiz de Marketplace Phygital, o lugar era físico, tu olhava ali o item, Sim, mas tu comprava no ambiente digital. Então, ali é um exemplo mais clássico do que é o físico e o digital convergindo, né? Eu permito que as pessoas tenham o benefício do físico e eu resolvo a minha necessidade através do digital para ter uma melhor performance e conseguir vender ao menor preço o melhor produto. Então, a lógica do Phygital é essa. Isso veio para ficar, Alf.
não tem como se imaginar um negócio sem pensar nessa lógica. Mesmo que tu fosse algo muito tailor-made, muito, cara, tu teria que, de alguma maneira, possibilitar que as pessoas te enxergassem ou te mandassem uma mensagem. E a gente só está vendo o início disso, né, Alf? A internet 5G, e pouca gente está falando nisso agora, todas as previsões que eu mesmo, no e-book que eu lancei lá em janeiro, quando a gente tratava do que seria a chegada da internet 5G, a gente traçava esse ambiente que a gente está vivendo aqui aconteceria daqui 2 anos, na previsão que a gente traçava. O que aconteceu é que acelerou tudo para agora e ainda não chegou a internet 5G, que chega no final do ano que vem, em larga escala, né? Acessível a todos nós no Brasil. O que eu quero te dizer com isso? A internet 5G, Alf, ela elimina todas as barreiras de tempo e de distância de quem está consumindo o produto digital. Tu não ocupa mais espaço em celular, tu não tem mais delay, tu não tem mais problema de latência. Todas as coisas que hoje tu tem para fazer um show, tu não consegue botar 5.000 pessoas no mesmo lugar porque derruba, acaba. A internet 5G é outro mundo do que a gente conhece hoje. Então, ela traz uma série de alternativas. E aí, indo para como tu começou a pergunta sobre os eventos também têm que ser digitais, né? Uma das empresas do grupo que eu faço parte é a Uhu. A Uhu é uma sociedade da Opus, né, com a Forol, onde a gente produz eventos, né? E aí tem uma quantidade de funcionários, né? Imagina como é que é toda essa lógica de trabalhar com shows, e tu acorda de manhã e diz, olha, acabaram os shows, não tem mais, galera, tá todo mundo aqui, vamos ver o que faz. Então, qual é a alternativa para isso? Criar um ambiente digital para passar o conteúdo, e nesse ambiente digital, tu acaba tendo a oportunidade de vender patrocínio e tu acaba tendo a possibilidade de vender o show físico daqui a 1 ano, que é o que tu estava falando. Sim. Então, algo pode ser mais digital do que isso? Não tem como ser mais digital, né? O Daniel com roupa nova, fazendo uma live, vendendo show para o ano que vem, vendendo 1.000 ingressos em 30 minutos, sabe? Isso, a lógica do show ou de eventos, né, convenções, feiras, tu ter a lógica física e digital, nunca mais se separa esses dois mundos aí, para o que quer que seja. Por exemplo, tu tá lá no Rock in Rio, mas tu quer tomar uma cerveja, não tem nenhum problema, não depende de nada, nem de uma pulseira para o cara ler e entregar a bebida. Aquela bebida vem até a ti na hora que tem vontade. Então, esse é o digital resolvendo os problemas do físico. Não, e tem uma coisa maluca de tudo isso, que é o seguinte, né? Isso tudo que a gente está falando já está acontecendo. Não é que vai acontecer, olha, isso é uma consequência. Não, não, isso já está acontecendo, né? Eu vi, cara, o material que tu fez ali do Atitude, que coisa incrível que foi aquilo, né, cara? Impressionante como tu tá sincronizado com essa coisa da necessidade de estar presente, né, no mundo digital. É muito importante, né, cara? E eu sempre digo isso pra galera, assim, o mundo digital, ele é um mundo que, por um lado, ele assusta, com certeza, porque ele é infinito, né, e tal, ele assusta. Ao mesmo tempo, ele te permite muito errar, ele te permite muito arriscar, ele te permite muito corrigir a rota, né? Tu corrige a rota no digital muito fácil, cara. Uma loja, depois que tu foi lá, fez a decoração, botou tudo, olhou, ficou ruim, cara, pra tu mexer é um tempão, né? E errou o ponto, botou fora 1,5 milhão. Pô, no digital tu errou o ponto, tu faz outro, sabe? Tipo, vamos em frente. Tem um outro ponto que eu queria abordar contigo, cara, que é uma coisa que tu já falava há horas, e aí eu queria entrar um pouquinho em lifestyle, em saúde mental e tal, nessa pandemia. Tu conta nas tuas palestras isso, né? Que a gente está vivendo um mundo, na verdade, melhor de se viver do que a gente vivia lá para trás, com todos os avanços que a gente está tendo aí. E nessa pandemia, o que você está achando de tudo isso? Eu continuo achando que a gente vai acelerar muito a qualidade de vida graças a essa digitalização. Eu acho que no final do dia, é meio triste dizer isso aqui nesse momento, pode parecer meio insano, a gente vai agradecer, meio estúpido pode parecer, né? Peço desculpa se eu estiver errado. Não é na ideia de ser agressivo, mas eu acho que no final do dia a gente vai dar um salto em qualidade de vida. A gente está percebendo que realmente faz sentido. Eu sou um cara que criei aquele hashtag, né, do Você Vive Pra Quê, e trabalhei muito sobre isso. E aí realmente acho muito assim, né? Eu sou um cara, a minha integração com a natureza através do surf ou de qualquer ambiente é porque eu realmente acho que a gente precisa disso. Eu todos os dias faço yoga das 7 às 8 da manhã. Eu tenho essa coisa da natureza.
Se olhar do lado aqui, agora tem um novo indivíduo aqui na residência, que é um gatinho, ó, tá dormindo aqui do meu lado. Tá preocupado ele Então, com o dia 5? tá bem preocupado. Então, eu sou da natureza, cara. Eu acho que, infelizmente, nesses últimos 4 meses, eu tenho trabalhado muito, né, e dentro de casa, então estou sentindo muito falta da natureza, muito falta dessa questão de equilibrar, né, a vida profissional com os prazeres da vida e com a família. Eu acho que esse equilíbrio é fundamental para a gente ter sanidade, mas é que agora tu pega esse universo de empresas desesperadas para digitalizar uma janela de oportunidade também como negócio. Não estou vivendo o mundo ideal aí do que eu gostaria, do que se refere a isso. Estou sem surfar há 3 meses, então não tá bom, mas tenho praticado meu yoga, acredito nesse equilíbrio, acredito que não gosto da lógica de que tu tenha que se dar o corpo e a alma para atingir os objetivos econômicos, não me serve essa lógica. A minha lógica é realmente a gente ir sendo feliz, sabe? E nunca lutei por grana na minha vida e sempre consegui as coisas que eu queria fazendo o que eu acreditava. Então, é nesse sentido que o Você Vive Pra Quê ganhou muita força, né? É o slogan da minha empresa, né? Do Pierex, e já na Trópico tinha essa lógica e é da minha vida, Sim. sabe? Não é de agora. É um puto ensinamento. Vamos falar um pouquinho, cara, sobre... falou ali do CDL e tal, do associativismo, né? Isso é um lugar de muito relacionamento, né? Onde se faz basicamente relacionamento de pessoas do mesmo mercado, né? É uma cachaça, sabe? Se eu pudesse, eu ficava na vida associativa todos os minutos do meu dia, sabe? É até muito... eu sou daqueles caras que acredita que eu posso mudar o mundo, né? Não acho que seja qualidade e também não é escolha, né? Isso a gente na vida, pelo nosso histórico lá dos primeiros meses de vida, Freud explica que tu tem 2 percepções do mundo. Se o mundo é um lugar favorável ou um lugar desfavorável, e se tu pode mudar o mundo ou se tu não pode mudar o mundo. Nessas 4 opções, eu sou daqueles que acredita que o mundo é um lugar favorável e que posso mudar o mundo. Ou seja, o pior coquetel do mundo para quem precisa cuidar a risco, né? Porque se o mundo é favorável e tu pode ainda mudar ele, tu corre risco, daí tu salta de paraquedas, tu surfa onda grande, tu sabe? Não é que seja bom isso, não acho que seja uma qualidade. Ou seja, eu seria um péssimo gestor financeiro de uma empresa. E já o financeiro é bom que ele pensa que o mundo não é um lugar favorável e que tudo vai dar errado. Então, cada posição no time, o Dani lá, ele é um bom zagueiro e ele tem que fazer esse papel, né, dele lá, porque ele é mestre nisso. Não adianta botar ele numa posição que ele não é. Então, muito eu acredito nesse ponto, né? O associativismo, ele te traz a possibilidade de mudar o mundo, né? A gente tem no Rio Grande do Sul, aqui o nosso estado, foi o primeiro estado que quebrou um imposto. Tirou lá o imposto de fronteira, que é a diferença de alíquota. Enquanto eu era presidente do CDL e do SPC, eu fiz um barraco aqui com outras entidades e com outros parceiros, e a gente foi e derrubou um imposto. É caso único da história do Brasil da sociedade ter derrubado um imposto. E a gente fez isso. Então, é uma cachaça. Tu realmente, com uma entidade forte na mão e sendo sério, tu é capaz de fazer coisas muito importantes. Só que, cara, é complexo, né? Quando tu vai ver o que realmente isso agrega para a tua vida, porque numa entidade tu é pro bono, né? Tu não tem ganho. Se tu é um cara sério, tu tá ali pela causa. E não dá, né? Tu tem conta para pagar, tu tem coisas para conquistar e aí não dá para ficar muito tempo. Mas eu fui presidente de todas as entidades que eu entrei, porque realmente acredito muito no associativismo e recomendo as pessoas a participarem. Acho que também na era digital a gente também vai ter uma diminuição brutal aí dos representantes sociais, né? Dos representantes cívicos aí. A gente vai ter uma queda porque, assim como os intermediários estão saindo, aquelas entidades que eram intermediárias também vão cair e vão ficar só as entidades que realmente agregam valor para o dia a dia das operações. Ele é um ato de generosidade, né? Eu acho que você faz muito mais para os outros do que para si, né? Eu sinceramente, de novo aqui talvez cometendo sincericídio, eu não faço nada para os outros, sabe? O pessoal diz, pô, que legal, tu foi lá, derrubou um negócio. Cara, eu tava fazendo aquilo ali porque aquilo ali me deixava muito feliz, sabe? De estar fazendo aquilo. Então, Madre Teresa eu não sou, amo quem é.
Eu acho que as pessoas agem mais em causa própria, por mais que a causa própria seja coletiva, sabe? O cara Sim. quer eventualmente derrubar um presidente, o cara quer... ele tá fazendo aquilo, não, cara, ele tá fazendo o que ele acredita. Eu acredito muito nisso, sabe? Que cada um... Por isso que eu digo que os casais se merecem, né? Se tu tá junto com a tua esposa, não reclama, sabe? Tipo, é porque tu quer estar ali, sabe? Ninguém te obriga a nada. Perfeito. Cara, deixa eu ver, nosso tempo aqui já passamos um pouquinho do tempo, mas eu ainda tenho Ixi, desculpa. não, que isso. Professor Gustavo Reis, quando mudou o tempo, foi o primeiro. Nós tivemos que gravar 2 episódios que passou o dobro do tempo em cada episódio. Ninguém vai bater ele. Ninguém vai bater ele. Cara, as 2 perguntas que eu queria te fazer, pode responder sem pressa, tudo certo. A primeira delas é, você faz negócios de graça? Sim, na seguinte circunstância, tá? Eu tenho o nome da minha empresa hoje, que eu sou o head e responsável, chama DX. Então, a DX DX, então a gente tem uma parte de Give Back DX, que a gente faz o voluntariado, mas é um voluntariado com interesse, ele não é desinteressado. Então, se eu estou ajudando uma entidade, se eu estou dando lá, vou para o Pão dos Pobres, vejo que o Pão dos Pobres precisa de uma solução de delivery ou takeaway, eu entrego de graça, evoluo a minha plataforma para ser muito legal para ele, porque na prática eu estou usando ele para testar aquela solução, estou fazendo uma caridade, estou fazendo algo que me deixa em paz com o meu coração, mas eu estou ali também fazendo algo sustentável. Esse é meu mantra, né? Recentemente, nos Estados Unidos, uma outra empresa também de tecnologia, nessa mesma lógica de fazer pro bono, ela junta lá os funcionários para elegerem o que vão fazer naquele semestre, naquele ano, e os funcionários que, no caso, estavam em Nova York, os funcionários moram, na maior parte, longe de Manhattan, né? Moram em Long Island, no Brooklyn, sim, moram relativamente longe, tem muita dificuldade para usar o metrô depois da meia-noite, porque Nova York é uma zona, isso, depois da meia-noite uma estação tem, outra não tem, outra tem manutenção, ninguém nunca sabe se aquela estação vai estar aberta porque tu precisa, passou 11 da noite, já vira um caos. E aí os funcionários, cara, vamos ajudar a prefeitura de Nova York aqui a fazer uma ação voluntariada para melhorar o design e a informação sobre a utilização do metrô. A prefeitura achou o máximo, eles entregaram isso para a prefeitura, melhoraram a vida de todo mundo, foi o projeto deles do ano passado, inclusive de quem não mora lá, né, de quem vai como turismo. E aí o que aconteceu? Só que ele disse para a prefeitura, eu vou fazer isso para ti, vou te dar para usar, não vou te cobrar nada, só que a solução é minha. Se eu quiser, se outra prefeitura vier me procurar, eu posso vender e posso fazer. Aconteceu 6 meses depois, a prefeitura de Paris veio e contratou eles a peso de ouro para a solução. É esse voluntariado que eu acredito. Legal. Faço, mas crio algo que tem valor. Muito fazer bom. Por fazer, eu não tenho essa capacidade. Admiro quem tem, mas eu não tenho. Muito bom. A segunda pergunta é a seguinte: qual é o teu propósito de vida hoje? Cara, você vive para quê, né? O meu mantra. Eu hoje trabalho e estou querendo, né? Vou realizar muito rápido isso. Eu vou morar na praia, né? Que é o lugar que eu quero. Então, com a minha família. E então isso é um propósito onde nesse ambiente eu consigo também ficar feliz, ficar em harmonia com o que eu acredito. E aí continuo ajudando muito as empresas, né? Hoje eu estou num nível de conselho e de solução corporativa que eu batalhei a vida inteira, né? Então, hoje eu sou procurado pelas maiores empresas do Brasil para falar sobre transformação digital. Então, eu já estou em condição de fazer isso que meu propósito de vida, de efetivamente aí estar em paz com a natureza num lugar bacana. Não tem correlação com grana, não tem correlação com lugar caro, com helicóptero, ou com... Cara, é uma coisa bem simples, uma praia muito tranquila, mas óbvio com internet 5G, e eu conseguindo aí me harmonizar, né, a natureza com a minha família e o meu trabalho, e viver para trabalhar, né, e esse trabalho não tem fim, né? Eu acho que essa é outra coisa, né? Não existe mais funcionário, não existe mais quem não seja empreendedor, e não existe mais aquele que pensou em ser ex-aluno, né? O cara que parou de aprender, ele parou de fazer sentido, né? O processador quântico, a internet 5G, somado ao movimento de transformação que a gente vive, obriga todo profissional voltar, botar a sandália da humildade,
voltar para o banco da escola e aprender. Eu tenho certeza que o que a gente sabe hoje não é suficiente para nos manter relevante daqui para frente. Então, quem não tiver muito determinado a aprender, vai ter dificuldade. Por isso, eu voltei da China não faz muito, né, um pouco antes de dar o lockdown, e fui lá para aprender, porque foi minha 4ª vez de China, uma vez até, né, Alf, tu me substituiu lá num evento, lembra? Uma das vezes eu Lembro, não Macau. consegui ir. Uma das histórias mais malucas da minha vida. Então, eu a China eu adoro, né? Tu também, eu sei que tu é um cara que conhece bem lá. E eu fui aprender muito sobre plataforma lá, sobre essa era de plataformas, porque a certeza é essa, né? O que a gente sabe hoje não é suficiente para nos levar daqui para frente. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Já que tu tocou no negócio da China e eu ia falar antes e eu esqueci. Tem um cara que, como falou, vai para a China, vai muito para Nova York, vai buscar coisas fora. O que tu tem feito esse ano, já que tá preso aí nesse apartamento e não pode voar as tranças por aí? Eu tenho estudado bastante, eu diria. Não foi uma sacanagem falar voar as tranças, tá? Eu falei sem pensar, tá? Para quem está só nos ouvindo no Spotify ou no Deezer, por favor, entre lá no perfil do Guga na internet, vocês vão ver a careca mais bonita do Brasil. Fecha o parede. E faz tempo, né? Então, o que eu tenho feito aí? Alguns eventos importantes, o Web Summit, eu sou curador do Web Summit, né, em Lisboa, que é o maior evento digital do mundo. Ele vai acontecer esse ano, né? Eu sou curador de um time de empresários que vai, da Oasis Lab, da ABF, e esse evento vai acontecer esse ano, né, e vai ser ele 100% digital. Então, até a experiência também está envolvida nisso, para a gente conseguir transmitir esse conteúdo aqui. E eu tenho estudado bastante, né? Esse negócio da era das plataformas, ele movimenta a cabeça de qualquer um, né? Provavelmente no Brasil, ou seja, hoje, uma das principais referências no assunto plataforma. E então, isso eu tenho estudado isso no pouco tempo que eu tenho disponível, consumido material digital, as principais universidades do mundo têm materiais importantes sobre plataforma, e então eu tenho eu não percebia isso, mas eu gastava do meu tempo mais da metade me deslocando, né? Como a gente tem um escritório em São Paulo e atendia clientes no Brasil inteiro, eu acabava que eu viajava, eu fazia no mínimo 6 voos por semana. Normalmente eu fazia 8. E então eu dentro dessa lógica eu comecei a perceber agora em confinamento que mesmo produzindo muito mais, me sobra mais tempo, né? Não que sobre, Sim. mas que tem mais tempo por não ter o deslocamento. Então, é um saco não sair de casa, mas, é impressionante. Eu nunca teria feito um e-book de 62 páginas com o conteúdo que eu fiz aqui, Sim. se não fosse confinamento. Eu não tinha tempo. Às vezes, o pessoal desesperado me pedia um artigo, eu escrevia um artigo a cada 3 meses para ser publicado, e não tinha tempo. Agora, eu fiz um e-book de 62 páginas, um troço lindo. Então, realmente deu tempo para estudar, deu tempo para compartilhar conhecimento. Eu tenho uma equipe grande e excelente de funcionários. Então, o que eu tenho feito aqui é isso, né? O digital, ele traz muita possibilidade e os canais estão aí para esse conteúdo. Tem muita porcaria, tem muita coisa que não vale a pena, mas a vantagem de tu já ter uma estrada assim multinacional, tu sabe onde tu vai procurar aquele conteúdo e qual é aquela fonte, né? Tu não vai ficar refém, eventualmente, de uma live sobre aquele conteúdo que tu não sabe nem qual é efetivamente o que está de certo ou errado, aquele ponto que está sendo tratado. Perfeito. Guga, muito obrigado mais uma vez. Tu sempre muito gentil, atendendo todos os inúmeros convites. O que eu te devo de convites aí que eu te faço, tu sempre topa. Então, mais uma vez, obrigado por compartilhar o teu conhecimento com a minha galera aí. Um prazer estar contigo. Tu é um cara iluminado, gosto muito de ti. Eu não sou muitas pessoas que eu ajudo, mas tu é uma delas, porque eu realmente acredito na tua vibe, na maneira como tu olha a vida, na tua família. Então, conta sempre comigo aí no que tu precisar e sempre que eu puder eu vou te ajudar. Valeu, obrigado. Esse foi o Guga Schifino, um papo sobre o novo mundo digital, o que está acontecendo. Ouçam, e quinta que vem a gente está de volta aqui no Investidor de Relacionamento by Experiência.